Imagina que você coloca todo o seu dinheiro em uma única ação e ela acaba caindo 50%. Isso significa que você perdeu metade do seu patrimônio nesse investimento. Mas e se eu te dissesse que é possível evitar esse tipo de concentração em uma carteira de investimentos, mesmo investindo pouco, com uma estratégia chamada diversificação? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar essa estratégia para que você possa proteger o seu patrimônio. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos semanalmente sobre dinheiro e liberdade financeira. E se você gosta desses assuntos, assim como eu recomendo que você curta meu canal e bata aí no sininho, porque todas as quintas-feiras nós estamos aqui para conversar sobre esses assuntos. E vamos começar esse vídeo falando sobre o que é diversificação e por que ele é tão importante quando você começa a investir. Bom, diversificação nada mais é do que a sua carteira estar diversificada em diferentes ativos. É muito importante que ao longo da nossa jornada como investidor, a sua carteira não sofra tanto com a volatilidade. Quando entra naqueles períodos onde o mercado ele acaba caindo, que a sua carteira ela acabe caindo um pouco menos do que o benchmark do mercado. E para que isso aconteça, é muito importante você diversificar os seus ativos. Então, por exemplo, se você colocar todos os seus ativos em uma única empresa e aquela empresa acabar sofrendo uma volatilidade muito grande, você pode ver o seu capital se desvalorizar de uma forma muito agressiva e muito rapidamente. Isso vai fazer com que você fique estressado com os seus investimentos e que você acabe ainda tomando decisões erradas de venda em um momento onde você não deveria fazer essa venda. Então, quando nós estamos falando sobre diversificação, você precisa entender que existem diferentes tipos de ativos. E os dois grandes ativos seriam renda variável e renda fixa. E dentro da renda fixa existem diferentes produtos e dentro da renda variável também existem diferentes produtos. Eu gosto muito de ter uma carteira diversificada, ou seja, eu tenho produtos de renda fixa, tenho produtos de renda variável e eu também tenho alguns imóveis dentro da minha carteira pessoal. Mas como eu já disse em vídeos anteriores, eu estou migrando, essa parte de imóveis para fundos imobiliários, porque eu acredito que a estratégia de fundos imobiliários hoje, ao meu ver, ela é muito mais eficiente do que você ter um imóvel próprio. Então é muito importante você diversificar a sua carteira, mas você precisa entender que a diversificação ela acontece de forma natural. Em alguns momentos da sua vida como investidor, você vai perceber que a sua carteira ela pode estar um pouco mais concentrada em alguns ativos, mas que ao longo do tempo você vai balanceando. Então, para você ter uma ideia, eu gerencio hoje duas carteiras, que é a minha própria carteira, e eu gerencio a carteira de investimentos também das minhas filhas. A carteira das minhas filhas é um projeto que eu comecei recentemente, Vamos entrar aí no episódio 20, investindo juntos nessa carteira. E essa carteira, se você for ver ela é uma carteira hoje que ela está um pouco concentrada. Porque eu acabo tendo muitas ações, por exemplo, do Banco do Brasil e muitas ações também de uma transmissora que é a ISA E4. Mas por que eu estou falando de diversificação e essa carteira ainda não está diversificada? Porque eu acabei de começar essa carteira. Para eu poder diversificar, eu preciso ter um volume de dinheiro maior. Por quê? Dentro da minha estratégia, eu quero ganhar dividendos. Então eu preciso comprar o maior número de ações de uma empresa para eu poder ganhar mais dividendos daquela empresa. Já na minha carteira pessoal, como eu já tenho essa carteira há muitos e muitos anos, ela já é uma carteira mais diversificada, ou seja, eu já tenho um volume muito maior de dinheiro, então por isso eu já tenho bem definido as minhas classes de ativos e o que sobra do meu orçamento, como é que eu vou alocar esse dinheiro em cada um desses ativos. E se você tem dúvida de como alocar em diferentes ativos, eu vou deixar aqui recomendado um vídeo que eu falo bastante sobre esse assunto. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido o seguinte ditado: nunca coloque os ovos no mesmo cesto, não é verdade? E por que as pessoas mais antigas elas falam isso? Porque se aquela cesta ela cai, você vai acabar perdendo todos os ovos de uma única vez. Então, por isso que a diversificação ela é tão importante dentro de uma estratégia de investimentos. Então, o certo é você diversificar o seu patrimônio em diferentes classes de ativos, porque se uma cesta cai, você ainda tem outras duas ou outras 3, 4, 5 cestas que vão fazer com que você não perca tudo. Mas também, quando nós diversificamos, nós também não surfamos uma alta muito grande, ou seja, a gente sempre vai estar mais ou menos ali na média. Se o mercado cair muito rápido,
a nossa carteira ela não cai tão rápido, mas também se o mercado sobe muito rápido, a nossa carteira não vai subir tão rápido. Mas sendo bem sincero, isso para mim pouco importa. O que importa dentro de uma carteira de investimentos, na minha visão, são os dividendos. É o dinheiro que entra no meu bolso e que vai fazer com que eu pague os meus boletos no final do mês. Então agora vamos falar sobre os tipos de diversificação que você pode estar fazendo aí na sua carteira. Primeiramente, eu falei para você que existem dois grandes setores, certo? A renda fixa e a renda variável. Vamos falar um pouquinho sobre renda fixa. Você pode estar variando a renda fixa entre CDBs e também Tesouro Direto. São dois investimentos da renda fixa que você pode estar se protegendo. Então, por exemplo, você pode ter uma quantidade de dinheiro em um CDB que eu recomendo sempre seja de um banco grande e não de um banco pequeno. Por mais que a grande maioria aí dos CDBs eles estejam garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e caso esse banco venha a quebrar, eu sempre recomendo que você pegue um banco grande, porque nos bancos grandes, como por exemplo Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, são bancos, né, que nós sabemos que não vão quebrar, ou se quebrarem é porque vários outros bancos menores eles já quebraram. Então eu vejo assim muitas pessoas escolhendo CDBs de bancos menores que pagam 2, 3% ao ano a mais, né, no CDI, mas eles acabam correndo um grande risco porque eles acham que o FGC vai acabar resgatando caso aquele banco quebre. Mas se você já precisou resgatar algum dinheiro pelo FGC, você vai ver a dificuldade que é. Então a minha recomendação é sempre você conseguir CDBs de bancos grandes. E também você pode estar diversificando no próprio Tesouro Direto. E dentro do Tesouro Direto você encontra também vários títulos. Eu gosto muito de títulos pré-fixados, especialmente no momento atual em que estamos vivendo. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em outubro de 2025 e as taxas elas estão muito elevadas. Eu já consegui pegar títulos aí pagando 14% ao ano, ou seja, são títulos que estão pagando bastante. E como eles estão pagando bastante nesse momento, eu decidi fazer aportes aí nesses títulos. Existem outros títulos também que são atrelados ao IPCA, ou seja, para você sempre ganhar da inflação, apesar de que eu não acredito muito nesse número, né, IPCA, né, porque a gente sabe que se a gente for colocar numa conta de padeiro, né, o IPCA, a inflação medida hoje pelo IPCA, que está por volta aí de 5,25, ela não é uma verdade, porque se a gente for no supermercado, a gente consegue perceber facilmente que os produtos aumentaram muito mais do que isso ao longo do ano. Mas enfim, existe também esse tipo de produto. Ou seja, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você pode estar diversificando dentro da renda fixa em diferentes produtos. Quando nós vamos para o outro universo, que é da renda variável, existem ainda vários outros produtos, como por exemplo, ações, existem os fundos imobiliários, existem criptomoedas, existem ETFs, é uma série de produtos que você precisa começar a entender como cada um funciona. E o mais legal de tudo é que, por exemplo, se a gente for falar de ações, eu vejo que muitas pessoas estão concentradas em ações, por exemplo, elétricas. Você abre a carteira da pessoa e a pessoa só tem elétrica, ou só tem banco, ou só tem saneamento, ou só tem telecomunicações, e assim por diante. Quando a gente para analisar esse tipo de carteira, nós percebemos que essa carteira não é uma carteira diversificada. Por quê? Se você só tem banco dentro da sua carteira, imagina que pode dar um problema com os bancos. O que vai acontecer? Todos os seus ativos eles vão oscilar na mesma direção. Pode ser para baixo, pode ser para cima, mas se vier para baixo, você vai perder muito patrimônio. Então é importante também na diversificação, quando nós estamos falando de ações, fundos imobiliários, você também saber que existe a diversificação de ativos. Colocando aí no universo de fundos imobiliários, nós temos fundos imobiliários aí de tijolo, por exemplo, de dívidas, ou seja, já é uma diversificação dentro do fundo imobiliário em si. Então, eu gosto muito de fazer essa diversificação também por ativos dentro de cada categoria de investimentos que eu faço. Mas Gustavo, qual que é a diversificação ideal para uma carteira? Olha, eu não posso estar recomendando isso para você, porque eu não conheço quais são os seus objetivos de vida. Mas, geralmente, para pessoas mais velhas, é importante ter uma concentração maior em renda fixa. Por quê? A pessoa ela pode precisar daquele dinheiro a qualquer momento. E se ela precisar fazer mais dinheiro, como ela já tem mais idade, né, por uma oscilação de mercado, vai ser mais difícil para ela. Mas quanto mais jovem uma pessoa, maior a exposição ela pode ter numa renda variável. Eu, por exemplo, na carteira das minhas filhas, eu estou exposto 80% em renda variável
e 20% em renda fixa. Por quê? Eu vou trabalhar com essa carteira por muitos e muitos anos. É um projeto que eu tenho para elas para daqui 20, 30, 40 anos. Então, como eu tenho muito tempo, eu posso ver essa carteira oscilar por mais tempo, mesmo que seja para baixo. Então, isso me deixa muito confortável. Já para minha carteira pessoal, eu já sigo uma filosofia um pouco diferente. Por quê? Eu tenho uma família, eu tenho negócios, eu não posso me dar ao luxo de ver o meu patrimônio caindo muito rápido. Ou seja, hoje eu tenho uma posição maior em renda fixa do que em renda variável. Mas eu tenho bastante exposição, por exemplo, em criptomoedas, Bitcoin. Por quê? Porque eu acredito nesse projeto. Então, a diversificação ela é diferente de pessoa para pessoa. Se você for conversar com investidores, você vai ver que cada pessoa vai ter a sua própria metodologia para fazer a diversificação. O que eu acho interessante é que você tenha a sua própria metodologia e que você se sinta à vontade na diversificação que for melhor para os seus objetivos. E o que acontece com quem não diversifica? Bom, duas coisas podem acontecer. Ou essa pessoa ela pode botar todas as fichas em uma ação ou em um ativo que se valorize muito rápido e ela ganhe muito dinheiro, ou ela também pode colocar todas as fichas em uma ação que caia muito. Então, por exemplo, se você tinha 100 mil reais e você pegou esses 100 mil reais e investiu em Bitcoin, você com certeza, nesse momento que eu estou gravando, você ganhou dinheiro e deve ter ganhado muito dinheiro se você é um investidor de 2020 para frente. Porém, se você investiu 100 mil reais, por exemplo, nas Americanas, você basicamente perdeu todo o seu patrimônio. Ou seja, você precisa tomar muito cuidado, porque você pode ganhar, mas você também pode perder e pode perder tudo. E o que nunca pode acontecer quando você investe é você ter o risco da ruína, ou seja, você perder todo o seu capital e você não ter mais aquele capital para você poder fazer novos aportes. Isso é o pior erro que o investidor pode cometer. E Gustavo, a diversificação, ela serve para quem tem pouco dinheiro? Sim, ela serve para quem tem pouco dinheiro. Como eu disse no início do vídeo, pode ser que em alguns momentos você vai ter uma carteira mais concentrada, porque o volume de dinheiro ele é menor, mas o ideal é que você diversifique. Então, por exemplo, se você tem 100 reais para você diversificar, você pode pensar no seguinte, olha, vou colocar 50% em renda fixa e mais 50 reais para você comprar, por exemplo, renda variável. Ou seja, você pode dividir esses 50 reais, 25 para comprar fundos imobiliários e mais 25 reais para você comprar ações. E dentro ali da renda fixa, você pode colocar 25 reais em um CDB e mais 25 reais no Tesouro Direto. Ou seja, você vai começar a entender que a diversificação é o melhor para você e eu tenho certeza que ao longo da sua jornada você vai cada vez mais diversificar os seus investimentos para você poder ter aí um resultado muito melhor e conseguir a sua tão sonhada liberdade financeira. Bom, eu queria saber de você se na sua estratégia você já diversifica os seus investimentos. Escreve aqui para mim nos comentários, vai ser muito legal poder trocar essa ideia contigo. E antes de eu ir embora, eu vou deixar meu último recado para você curtir o meu canal, me seguir, tocando aí no sininho, porque todas as quintas-feiras eu estou aqui no YouTube trazendo vídeos novos sobre os temas dinheiro e liberdade financeira. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, se vê no próximo vídeo, valeu, fui!